Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. O terceiro ano. A aula de hoje vai ser sobre fatorial e permutações simples. Esse assunto vocês vão encontrar, gente, nesse livro aqui didático do ano passado de vocês. Esse livro do segundo ano. O último assunto é o assunto de análise combinatória. Dentro de análise combinatória tem vários subassuntos, que é o princípio fundamental da contagem, que nós trabalhamos na aula passada, é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, e agora a gente vai entrar com fatorial e permutações simples. Então, tá lá no livro de vocês, no capítulo 10, da página 200 até a 210, tem esse assunto aqui, tá ok? Coloquei a imagem do livro aqui para que vocês possam olhar, tá bom? Tá aqui é onde está no livro de vocês, para vocês se aprofundarem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Todo mundo tem esse livro porque ninguém entregou no passado. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre permutação, para que a gente possa entender. Quem entendeu o que é permutação, como ela se organiza, vai entender o que é fatorial de um número, tá? Um excelente exemplo de fatorial de um número é as permutações, ou seja, a troca de posições. Vamos começar aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui, tem um rapaz loiro, né? Logo aqui, depois tem essa moça e esse rapaz moreno aqui. Davi, Eduarda e Mateus estão montando uma banda de música. Para a divulgação de seu álbum, eles fizeram uma sessão de fotos. Quantas são as possibilidades de escolher? Quantas são as possibilidades para eles escolherem a foto? Ou seja, de que posição eles podem ficar? Em quantas posições eles podem ficar? Tá claro? Então vamos colocar aqui, o Davi está na primeira posição, aqui logo na primeira. A Eduarda está na segunda posição. E o Mateus está na terceira posição. Nesse caso aqui, a gente pode permutá-los de posição e verificar de quantas formas eles podem se apresentar ou fazer a pose nessa foto, tá certo, pessoal? Vamos aqui a próxima que tá aqui mostrando. Observem, tá? Todas as possibilidades aqui da foto está aqui, olha. Vamos ver. Ok? Você vai ver aqui, olha. Posição 1, posição 2 e posição 3. O que está acontecendo aqui? Está sendo permutado. Aqui a Eduarda está na primeira posição, aqui embaixo ela continua na primeira posição. Mas os meninos trocaram de lugar. Estão vendo? Aqui, quem está na primeira posição é o Mateus. O Mateus continua na primeira posição nas duas fotos. Mas tanto a Eduarda quanto o Davi mudaram de posições, né? Segunda e terceira posição. Aqui na primeira posição você vai ter o Davi, fixo o Davi nas duas, e tanto o Mateus quanto a Eduarda trocaram de posição. Então você percebe que há 6 formas diferentes deles se posicionarem para tirar essa foto. Ou seja, há 6 possibilidades. Nós conseguimos fazer 6 permutações. Tá ok, pessoal? Vamos ver então o que a gente entende um pouquinho mais sobre isso. O que a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso aqui? Observe, tá? Vamos lá. Vamos colocar assim, olha. Primeira posição. Quais são as possibilidades? Vou colocar primeira posição, ou seja, quem vai ficar na primeira logo no início da foto. Quem vai ficar na segunda posição ou no meio, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar assim, olha. Vamos colocar assim, início, né? Início, meio da foto e o fim da foto, tá certo? Então, gente, quantas possibilidades nós temos para preencher o início da foto? Pode ser Eduarda, pode ser o Mateus ou pode ser o Davi, tá certo? Então, nós temos 3 possibilidades. Qualquer um dos 3 pode ficar na primeira posição. Mas uma vez que um assuma a primeira posição na foto, que fique logo no início da foto, ele não vai poder ficar no meio e no fim, né? Ele é só uma pessoa. Então, digamos que o Davi fique na primeira posição. Então, nós vamos ter para o meio quantas possibilidades? Nós podemos colocar no meio ou a Eduarda ou o Mateus. Então, eu vou ter 2 possibilidades. Uma vez que eu escolho, digamos, o Davi e o Mateus para ficar na foto,
Qual é a possibilidade que eu tenho para ficar na última foto? Só a Eduarda, não tem outra pessoa, porque são 3. E aqui eu tenho o produto das possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E tá aqui as 6 possibilidades que você encontrou. Eu espero que tenham entendido. Vamos ao próximo exemplo? Isso é permutações simples, tá, pessoal? Vamos lá. Outra situação. Digamos que você tenha, digamos aqui, olha, que você tenha 3 livros, aliás, 3 não, 4, né? Você ganhou aqui, vamos voltar só pra gente ver o problema aqui. Ana recebeu da escola 4 livros didáticos, matemática, biologia, física e química. De quantas formas distintas eles podem ser organizados em uma estante, um do lado do outro? Aí eu tenho aqui uma possibilidade, olha, estou mostrando uma possibilidade aqui, tá certo? Eu tenho aqui o física em primeiro lugar, depois eu tenho química, aí depois eu tenho matemática e depois eu tenho biologia. Como é que eu posso organizar? De quantas formas eu posso permutar esses livros para que eles possam estar organizados, para que eu possa escolher? Então esse problema, essa forma de você mudar as posições das coisas é que em matemática se estuda chamado de permutações, vai permutar, vai trocar de lugar, vai trocar de posição. Isso que é permutação, tá, pessoal? Eu vou mostrar logo aqui como é que vai ficar o quadro de solução dos livros. Vamos observar aqui. Observe o que eu fiz aqui, olha. Para o primeiro livro, na primeira posição, eu vou ter sempre 4 opções para escolher. Sempre. Uma vez que eu escolho o livro, digamos, de matemática para ficar aqui, ele não vai poder ficar em outro lugar, ele já está aqui, né? Então, digamos que eu escolha matemática para ser uma primeira opção. Mas no início eu tenho 4 opções. 4. Uma vez que eu escolho um, me sobra quantas opções para escolher a segunda posição na estante? Me sobra 3 livros. Pode ser física, pode ser química ou pode ser biologia. Digamos que eu escolha biologia. Uma vez que eu escolho biologia para ser o segundo livro da posição, me sobram só 2 livros para eu escolher o da próxima posição. Eu escolhi matemática e biologia. Eu posso escolher física ou química. Digamos que eu escolha física e coloque aqui. Uma vez que eu escolha física para colocar na terceira posição, só vai me restar o de química. Por isso que aparecem os números 4, 3, 2, 1. 4 livros dispostos em fila. Eu vou ter quantas possibilidades ao todo de organizar esses livros, mudando de posição? Eu vou ter 24 posições. O que eu quero que vocês compreendam, pessoal, é essa forma aqui de pensar, essa forma aqui de você organizar o seu pensamento, as possibilidades, tá certo? Lembrando, ó, aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolher o primeiro lugar. Ou seja, escolher o primeiro livro que vai ficar aqui. Aqui está o primeiro livro, está aqui física. Mas eu tenho 4 possibilidades de colocar um livro aí. Não só física, poderia ser química, poderia ser matemática, poderia ser biologia. O primeiro que eu vou escolher, eu tenho 4 possibilidades. Mas uma vez que eu escolho o primeiro, eu vou ter 3 possibilidades só de escolher o segundo. A próxima vou ter só 2 e por último vou ter só 1, porque eu tenho só 4 livros. E a multiplicação disso aqui é que vai me dar o total de possibilidades que eu posso trabalhar, o total de permutações, o total de posições que eu posso trocar esses 4 livros, tá ok? Vamos ao próximo. Aqui, outra situação. É muito comum agora colocar esses quadros, né? Que eles juntos formam uma paisagem, não é verdade? Então, podemos montar paisagens colocando lado a lado, em qualquer ordem, os 5 quadros da figura. Trocando a ordem dos quadros todos os dias, por quanto tempo aproximadamente é possível evitar que uma mesma paisagem se repita? Olha que legal. Essa questão caiu na Olimpíada de Matemática. E aí, pessoal, como é que nós vamos fazer? Para essa primeira posição aqui, quantas possibilidades eu tenho de colocar? Só tem esse? Ou esse aqui também pode, esse aqui também pode, esse aqui também pode, esse aqui também pode? Né? Como é que fica? Então, para a primeira posição, já que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 possibilidades de escolher um primeiro quadro, tá certo? Para a segunda, já que eu escolhi 1, me sobra 4 possibilidades. Para o próximo, me escolhe só 3 possibilidades. Para o próximo, me sobra só 2. E por último, 1. Então, a multiplicação disso aqui é que vai mostrar para mim
qual o total de possibilidades que eu tenho de permutar, de trocar de posição esses quadros. Se são 5 quadros, eu observo que de um para outro sempre vai caindo um, porque eu estou sempre escolhendo um. E aí, quando você multiplica isso, você vai saber se é uma semana, se é um mês, se é 2 meses, 4 meses ou 6 meses que você pode ficar sem repetir a paisagem. Vamos lá ver como é que se resolve? Olha aqui, novamente eu venho com um quadro para que você compreenda. Lembrando que eu tenho aqui, ó, 5 quadros, tá bom? Se eu tenho 5 quadros, é por isso que aqui vai aparecer o número 5 como primeiro, tá certo? Olha lá. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolher o primeiro quadro da paisagem. A segunda posição, só me sobra 4 quadros, então eu vou ter 4 possibilidades de escolha. A terceira posição, eu tenho 3 quadros, me sobra 3 possibilidades. Para outra posição, só tenho 2 quadros, eu tenho 2 possibilidades. E na última, eu só vou ter 1. Então, a multiplicação dessas possibilidades é que vai me dar o total, tá certo? Eu vou ter 120 formas diferentes, gente, de montar esses quadros. Eu vou ter 120 formas diferentes. Se eu mudo todos os dias, eu vou ter 120 dias diferentes, tá certo? A pergunta lá, se você não estiver enganado, ele quer saber aqui, olha, canal BMEP, Olimpíada de Matemática. Deixa eu ver, por quanto tempo, olha só, por quanto tempo é possível evitar a mesma paisagem? Por quanto tempo eu vou ficar mudando e não vai ter repetição de paisagem que eu coloquei? Então, vamos lá. Aí aqui eu fiz a multiplicação das possibilidades, né? Vocês estão vendo aqui que deu 120. Dividi por 30 para saber quantos meses dá. E aí eu descobri que é possível, durante 4 meses, eu não repetir a imagem, porque esses 5 quadros vão me dar 120 possibilidades de reagrupá-los, tá? De organizá-los, 120, porque 120 é o produto dessas possibilidades aqui, tá bom, pessoal? Olha, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. Então, eu tenho 120 formas, maneiras de permutar, de trocar de posição os quadros. E essas 120 posições vão me garantir 4 meses de exposição. E a resposta é 4 meses. Tá ok? Vamos continuar? Mais um exemplo. Aí aqui estou explicando novamente, dados N elementos distintos, podemos escolher de N modos o elemento que ocupará o primeiro lugar na permutação. De N menos 1 modo, o elemento que ocupará a segunda. Por que menos 1, gente? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Explicar essa notação matemática para vocês. Então, dados N elementos, podemos escolher N modos. Se for 5 elementos, eu vou ter 5 escolhas no início. Se for 4 elementos, eu vou ter 4 escolhas no início, tá? Então, isso aqui é de forma geral. N elementos, podemos escolher N modos o elemento que ocupará o primeiro lugar, dependendo da quantidade que eu tiver. Já a segunda, eu vou ter N menos 1. Por que N menos 1? Porque eu tinha 5, mas tirei 1 e fiquei só com 4, tá? E N menos 2 modo na terceira posição, porque eu já tirei o primeiro e o segundo. E na terceira e assim por diante, tá certo? Até que a escolha do último seja igual a 1, até que seja só uma opção no final. Na verdade, isso aqui já é a definição de fatorial de um número, que daqui a pouquinho eu vou melhorar, tá bom? Entender a linguagem lá de cima, olha só. Vamos entender, tá? Entender isso bacana aqui. Deixa eu só fechar e aumentar um pouquinho essa imagem para ficar melhor para você. Olha aqui. Eu tenho 5 elementos, tenho N elementos, no caso eu tinha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira posição eu tenho 5 possibilidades, mas na segunda eu já tenho 4. Por que eu tenho 4? Porque eu já escolhi 1, então N menos 1. Na terceira posição eu tenho só 3 possibilidades, ou seja, N menos 2, 5 menos 2, porque tem um aqui e outro aqui. Aqui na quarta posição eu já tenho só 2 possibilidades, ou seja, N menos 3, ou seja, 5 menos 3, porque já tem uma aqui, aqui é 3. Na última, eu tenho N menos 4, ou seja, 5 menos 4, porque já tem 4 aqui na frente, então me restou só 1 aqui. Isso é para você entender, gente, essa linguagem matemática aqui, que vai aparecer daqui a pouco, tá? Isso aqui é a quantidade total, isso aqui é porque vai diminuindo, diminuindo até que chegue em 1, tá ok?
Mais adiante a gente vai entender um pouquinho melhor essa notação aqui matemática para fatorial de um número, tá? Fatorial ou permutação. Isso aqui é o fatorial. É super fácil, tá, galera? Não se preocupe. Vamos continuar. Aí aqui, ó, eu venho definindo o que é fatorial. Vamos ler junto. Situações como estas são chamadas de permutações simples. Os problemas de permutação simples se caracterizam pela colocação numa fila ordenada de N objetos. O que quer dizer esse N? Esse N quer dizer um número que vai aparecer. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 2. Tá certo? Tem que ser maior que 1, né? Como é que eu vou mudar de posição só uma coisa? Não dá. Tá entendendo? Então vamos lá. Mais aqui um pouquinho para te entender. Permutações simples de N elementos. Esse N é um número que depende do caso. N elementos distintos, que não tenha nada repetido. É todo agrupamento ordenado, formado por esses N elementos, né? A palavra simples significa que em cada agrupamento formado não haverá repetição de elementos. Mais tarde vocês vão ver que tem permutações em que pode ter repetições. Nesse caso aqui, os elementos não são repetidos, tá? Por isso a palavra permutações simples. Mais adiante vocês vão entender um pouco melhor sobre isso, ok? Então isso aqui, galera, é a definição. O que é permutação simples? É o que está escrito aqui, tá bom? É todo agrupamento ordenado formado por esses N elementos, sem repetição, tá? Vamos continuar. Aí eu tô mostrando aqui matematicamente, de forma geral, como se escreve permutações. Olha só, o que é PN? Permutações de N elementos. É igual a N vezes N-1 vezes N-2 até que dê 1. O que é isso aqui? É aquele negócio lá, olha. 5. Lembra dos 5 quadros? 5, a próxima. 4 possibilidades, a próxima. 3 possibilidades, a próxima. 2 possibilidades, a próxima. 1 possibilidade. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, o 5 é o N. O N-1 é o 4, o N-2 é o 3, o N-1 vai ser o 2 e assim por diante. Vamos ler aqui embaixo. O valor obtido por PN, que é as possibilidades, as permutações, é também chamado de fatorial do número. Ou seja, isso aqui, na verdade, é o fatorial de 5, que se escreve assim. É um ponto de exclamação assim, entendeu? Isso aqui é fatorial de um número. Quem é o fatorial de 5? É isso aqui, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não se preocupe. Então, o valor obtido na permutação de N elementos é mostrado dessa forma aqui, de forma geral. Esse valor aqui tá bem aqui, multiplicando todos os outros que vem depois, até o número 1. Então, o valor de PN, que é permutação de N elementos, é também chamado de fatorial do número N. E é indicado por, olha aqui, N fatorial, tá? Tá vendo aqui? Lê-se fatorial de N ou N fatorial. Para N maior ou igual a 1, tá? Ok, galerinha, vamos continuar. Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos lá. Aí tem uma coisa que é muito comum nas permutações simples, que são os chamados anagramas. É dentro das permutações que vai aparecer a palavra anagramas. O que são anagramas? Anagramas é quando você pega uma palavra e forma outras palavras com aquelas mesmas letras que podem ou não ter um sentido quando você lê, tá certo? Aí aqui você tem um exemplo da palavra anagrama. Aí aqui tá aqui, ó, ela é permutada de várias formas, tá? Exemplo aqui em cima é amarganas, que é trocando as letras de anagramas. Aqui já tá ranamangas, aqui já tá granamasa, entendeu? Então isso que é anagrama, a gente vai falar um pouquinho sobre anagramas. Um anagrama é uma palavra formada com todas as letras de uma outra palavra. As palavras resultantes não precisam ter sentido. Então, minha gente, anagramas são as permutações das letras de uma palavra. Anagramas são as permutações das letras de uma palavra, tá ok?
Então ainda continua com o assunto permutações simples, tá, minha gente? E a gente vai já entender daqui a pouquinho. Vamos lá? Olha só. Aí eu vim mostrando para vocês aqui como é que te faz a permutação da palavra Brasil. A palavra Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tem 6 letras. Como eu posso permutar e formar outras palavras com as letras da palavra Brasil? Tá certo? Aí aqui tem alguns exemplos. Olha, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, tá? Mas será que só tem esses? Quantas são? De quantas formas eu posso formar outras palavras usando as mesmas letras da palavra Brasil? De quantas formas, sem repetir, eu posso fazer isso? Observe que a palavra Brasil é composto só de letras distintas, não tem uma letra igual. Diferente se fosse Ana. Ana já tem letras iguais. Ou então Amapá, tem vários A. Aí aqui o anagrama é um pouquinho diferente, tá? Que depois a gente vai estudar isso, tá bom? Nós vamos trabalhar anagramas de palavras que têm letras distintas, não tem nenhuma letra repetida nesse primeiro momento, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer, gente? Já vou mostrar a solução para vocês, tá legal? Vamos lá, bem aqui tem um quadro de possibilidades. Olha aqui, a possibilidade, quantas possibilidades nós vamos ter, galera? Olha a quantidade, 720 palavras pode sair da palavra Brasil. 720 anagramas, olha a quantidade. Então aqui eu vou explicando, em cada passo aqui, olha, explicando as possibilidades. Vamos ler juntos? Quantidade de opções para a primeira letra. Eu tenho 6 letras, Brasil tem 6 letras, então eu tenho 6 possibilidades de compor a primeira letra. Pode ser o B, pode ser o R, pode ser o A, pode ser o S, pode ser o I ou pode ser o L. Mas uma vez que eu escolho um para a primeira, eu não tenho mais 6 possibilidades para a segunda palavra, eu tenho só 5. Aí tem aqui, ó, 5. Aí eu vou, cada vez vai diminuindo uma. Por quê? Porque eu vou escolhendo uma para a primeira, uma para a segunda, uma para a terceira, quarta, quinta, até que só me reste uma. Tá certo? Então o produto disso aqui é que vai dar 720. Aí você vai multiplicar 6 vezes 5. Tá certo? Bora voltar um pouquinho aqui, olha. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, vai me dar 720, pessoal. Possibilidade. Anagramas da palavra Brasil. Sem que nenhuma seja repetida, tá certo? Aí aqui tem só quantas? Aqui tem só... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você imagina? 8, mas dão ao todo 720. Dá para entender? Então é assim que a gente faz, a gente consegue descobrir anagramas das palavras que não tem letras repetidas. Entenda isso, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. Olha só, quantos anagramas podemos formar com a palavra livro? A palavra livro, ela tem apenas 5 letras, não é verdade? Olha aí, vamos voltar só um pouquinho aqui. Tem 5 letras. Olha aqui, 5 letras, ou seja, a primeira letra eu tenho 5 possibilidades para escolher. Pode ser o L, pode ser o I, pode ser o V, pode ser o R, pode ser o O. Já para a segunda letra não tenho mais 5, só tenho 4, porque eu já escolhi uma para a primeira. Para a terceira letra só tenho 3. Para a segunda letra só tenho 2. E para a última só tenho uma letra para escolher. Isso aqui na verdade é quem? É 5 fatorial. É o fatorial de 5. Tá certo? Então anagramas são excelentes exemplos de fatorial de um número. E quem é 5 fatorial? É 120. Ou seja, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, na palavra livro, nós vamos ter 120 anagramas com as letras L, I, V, R, O. Tá? Dá para fazer 120 anagramas. Ou seja, dá para permutar, formar novas palavras com essas letras. Dá para formar 120 palavras. É claro que nem todas terão sentidos, né? Tá bom? Deu para entender o que é anagrama, galera? Lembrando que nós estamos falando de anagramas de palavras
com letras distintas, não tem letras iguais, nem livro e nem na anterior, que era Brasil. Tá legal? Vamos lá? Então, observe aqui quantas são. Olha aqui, coloquei para nós a foto da nossa escola, né? Estamos com saudade já dela, né? Quantos anagramas tem, né, pessoal? Quantos anagramas tem com a palavra escola? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quantas letras tem a palavra escola. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para a primeira letra, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escolher o E, eu posso escolher o S, eu posso escolher o C, o O, o L ou o A. A segunda letra, eu só vou ter 5 possibilidades. Para outra, eu só vou ter 4 possibilidades. Para outra eu vou ter só 3 possibilidades. Para outra eu vou ter só 2, até que no fim eu tenho só uma possibilidade. O produto disso aqui vai me dar a quantidade de possibilidades da palavra escola, os anagramas da palavra escola, tá certo? E isso aqui, na verdade, em matemática, chama-se fatorial de 6. O que é fatorial de 6? É o produto de 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá ok? Então, é assim que se resolve problemas com anagramas. Tá ok, galera? Vamos dar uma rápida revisão para ver se você, agora que já viu tudo, consegue entender? Vamos lá, rapidinho, só para a gente entender o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje nosso era, só voltando aqui um pouquinho, tá, galera? Era fatorial e permutações simples, né? Nós descobrimos que permutar é mudar as coisas de posição, não é isso? E mudar as coisas de posição nada mais é que a fatorial daquele número, tá certo? Aí aqui nós temos 3 elementos. Qual é o fatorial dele? De quantas formas nós podemos permutar as posições de 3 pessoas numa foto? Aí você vai e faz como? É 3 pessoas? Então é 3 vezes 2 vezes 1, né? Que nada mais é que 3 fatorial, que vai dar 6. Então, há 6 possibilidades diferentes dessas 3 pessoas posarem para tirar uma foto, tá certo? Vamos à próxima. Aí aqui eu mostrei, né, as possibilidades, tá? Aí vamos aqui. Aí aqui nós temos 4 livros e queríamos saber de quantas formas nós poderíamos organizar os livros numa estante. Então são 4 livros, então é 4 possibilidades para o primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o último, já que é 4 livros, né? 1, 2, 3, 4. Isso aqui nada mais é que 4 fatorial, não é verdade? E aí o produto disso aqui é a quantidade de possibilidade de arrumar, de trocar de posição desses 4 livros. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, eu vou ter 24 formas, ou seja, 4 fatorial é igual a 24 formas diferentes de resolver, de arrumar esses livros aí, tá ok? Vamos à próxima? Tá. Aí aqui eu tô mostrando, explicando pra você da onde vai surgir as 24 possibilidades, explicando como é que se monta aqui as possibilidades, tá certo? Aí aqui mais um problema, foi o problema da montar a paisagem com 5 quadros, né? Lembram disso? Então, eu tenho aqui, ó, 5 quadros. Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira posição dos quadros, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e finalmente 1 para o quinto. Porque eu tenho 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que aparece 5 fatorial aqui. Então, isso aqui é 5 fatorial, tá certo? O que é 5 fatorial? É o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto, pessoal? 120. Então, 5 fatorial é 120. Então, tem 120 maneiras de reagrupar esses quadros, de colocar em posições diferentes. 120 maneiras de mudar de posição. Muda uma, depois muda outra e assim vai. Dão 120 possibilidades. Tá certo? E aqui eu estou mostrando o esqueminha para que vocês compreendam direitinho porque deu 120, mostrando que tem aqui, primeiro tem 5 possibilidades, segundo vai ter 4, aqui vai ter 3, aqui vai ter 2, aqui vai ter 1, e no total você vai ter 120, tá? Só mostrando aqui o que vocês já tinham mostrado anteriormente, tá? Aí, desculpa galera, sem querer acabei saindo aqui do nosso trabalho, mas deixa eu só voltar pra gente concluir, tá?
Eu espero que tenha ficado claro, meu bem, essa questão da fatorial, né? Tá bom? Então, fatorial do número é justamente a multiplicação das possibilidades, tá? As possibilidades, tá totalmente perdida aqui, galera. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro eles ainda. Tá pra cá, aguarde só um momentinho, que eu vou encontrar pra gente concluir. Mas eu espero que tenha ficado clara essa questão, tá? Tá aqui, né? Então, é isso, tá, pessoal? Espero que tenha entendido direitinho. Aí aqui eu venho mostrando o que é permutação. Isso aqui é a definição de que é permutação. Vocês também vão encontrar no livro didático de vocês. É só dar uma olhadinha. O que é permutação, tá? Os problemas de permutação simples se caracterizam pela colocação numa fila ordenada de N objetos, ou palavras, no caso de anagramas, né? Então, é todo agrupamento ordenado formado por N elementos, tá certo? Então, isso que é permutação simples, tá? E as permutações geram o quê? Geram fatorial do número. Aí tá aqui a forma matemática de você falar o que é permutação. Ou seja, permutação de 6 elementos é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso que quer dizer N, N-1, N-2 e assim por diante, tá certo? Também chamado, né? Também chamado de fatorial de um número, tá? Então, fatorial de número é a mesma coisa que permutações simples, tá ok? Matematicamente eu posso mostrar dessa forma aqui, tá? E aí eu vim dar um exemplo de anagramas. Anagramas é um tipo de permutações, tá? Anagrama é um tipo de permutação. Vim aqui, ó. Isso aqui, ó, é um tipo de permutação simples. Por quê? Porque você vai permutar as letras de uma palavra, entendeu? Vai trocar de posição. E aí o exemplo que eu dei aqui é o exemplo da própria palavra anagrama. Que se você mudar de posição, a palavra anagrama pode ficar assim, pode ficar assim, pode ficar assim. E de outras tantas formas, a gente viu que tem bastante formas. E aí eu vim aqui mostrando para vocês o anagrama da palavra Brasil. Se Brasil tem 5 letras, é 5 fatorial. E aí você vai descobrir que a quantidade de anagramas é 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá bom? Que vai dar aí 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60, vai dar 120 possibilidades de escrever novas palavras com as letras da palavra Brasil. Anagrama de palavras com letras distintas, tá? Isso é só para letras distintas. Ok, galera, espero que todo mundo tenha entendido. Um grande abraço e a gente vai continuar a aula, ok? Então, tchau!